Em uma noite tranquila no Japão, vemos a nossa protagonista sentada no seu quarto, de plantão aí com a sua amiga Risa, que está lhe dizendo com entusiasmo para abrir e experimentar o pacote que ela recebeu. A nossa protagonista aí é uma estudante do ensino médio, introvertida e de fala mansa, e a Risa é uma das suas únicas amigas, sendo uma garota muito extrovertida. Ela conseguiu convencer a nossa protagonista a encomendar o jogo mais recente lançado no Japão. A caixa contém um jogo chamado New World e vários outros equipamentos, como fone de ouvido VR, luvas, controle de jogo e muito mais, só para te deixar com inveja. E a nossa protagonista só comprou esse jogo e esses equipamentos pela insistência da sua amiga e porque ela tem dinheiro. E agora que ela já comprou, a Risa quer que a nossa protagonista experimente esse jogo imediatamente. No entanto, ela não pode jogar, cara, pois a mãe dela pediu que ela estudasse para a prova. E pô, estudar obviamente é muito mais importante do que jogar um jogo que você nem conhece. Por conta disso, a nossa protagonista desliga a ligação e agora ela deveria estudar. No entanto, a nossa heroína, completamente sozinha no seu quarto, olha para a caixa e fica tentando descobrir o que ela vai fazer com essa caixa. Nesse momento, ela pensa no brilho nos olhos da Risa ao falar sobre o jogo e acha que será muito difícil recusar o pedido da sua amiga. Depois de pensar bastante, ela decide experimentar e configurar o jogo. Uma vez no jogo, ela é solicitada a digitar um nome de jogador. Ela só tem uma chance de escolher o nome e depois de pensar um pouco, ela escolhe o nick Mahoraga, igual eu no Call of Duty. Tô brincando, ela bota o nome de Maple. E a sua próxima etapa agora é escolher uma ferramenta para usar no jogo. E ela fica hipnotizada ao ver várias armas mágicas e escudos diferentes flutuando ao seu redor. Tem espada, tem cajado, tem massa, escudo, lanças, flechas e vários outros equipamentos. Cada ferramenta tem os seus pontos fortes e requisitos. Os itens como espada e lança exigem muito movimento e força bruta, e os outros como bastão dão ao jogador poderes semelhantes ao de um mago. E ela não quer pegar esses por medo de ser atingida e se machucar. No entanto, depois de examinar todas as ferramentas, a Maple se depara com um ótimo escudo. O usuário de escudo obviamente não pode atacar muito o oponente, mas essa é a melhor arma para a defesa. Ela percebe que se aumentar sua defesa o suficiente, ela estará protegida de qualquer tipo de dano, e isso acaba sendo a sua escolha preferida. Por isso, ela transfere todos os seus pontos de status para a sua defesa. Logo após o início do jogo, ela é transportada para um novo mundo, que tem aparência parecida com um conto de fadas, com casas de madeiras, árvores enormes e a luz do sol brilhando através das folhas. Um ray tracing perfeito. Tudo parece tão real quanto o mundo real. E depois de começar a se mover, ela percebe que a sua velocidade de caminhada é extremamente lenta em comparação com a de todos os outros jogadores ao seu redor. Isso porque quando ela transferiu todos os seus pontos de status para a defesa, ela deixou suas habilidades de agilidade e força em zero. Portanto, embora agora ela seja capaz de se proteger de qualquer tipo de dano, ela não tem as habilidades necessárias para outras tarefas. E em vez de desistir do jogo, ela decide continuar com o personagem Maple que ela criou. E agora, a Maple está ansiosa para começar as suas missões e lutar contra monstros. Então, depois de pedir orientação a outro personagem, ela descobre que pode encontrar alguns monstros em uma floresta próxima, que são adequados aí para jogadores de nível 1 combater. Então, a Maple se dirige à floresta, chamando aí pelos monstros. Logo, ela vê uma pequena criatura parecida com um coelho saltar dos arbustos da sua frente. Ele parece ser inocente e fofo, até que de repente o monstro avança em direção a ela. Ela se defende usando seu escudo, ficando completamente ilesa dos ataques do coelho. E não importa o quanto o coelho tente machucá-la, ela não se fere. Isso continua até que o monstrinho morra, o que faz com que ela suba de nível. E o seu sucesso nessa defesa lhe dá o dobro de pontos de vitalidade, além de 5 novos pontos de status, que ela mais uma vez acrescenta à sua defesa para se proteger de ser ferida. Quase imediatamente ela se depara com um novo monstro, que se parece com uma abelha gigante, que também cospe veneno. Felizmente a Maple se defende facilmente dos golpes da abelha, mas ela não tem defesa contra o veneno do monstro. Por isso ela tenta se retirar rapidamente, antes de tropeçar em uma nova habilidade. Assim ela pôde aumentar a sua resistência ao veneno, permitindo que agora ela não receba mais nenhum dano dessa abelha. Feito isso, ela esfaqueia a abelha na cabeça com a sua espada curta, coleta o anel da abelha, sobe de nível e recebe um novo item. Essa joia rara aumenta sua vitalidade e também sobe os seus pontos de HP. E com os novos pontos de status que ela recebeu, ela aumenta mais uma vez os seus pontos de defesa. Toda essa luta a deixa exausta e ela se deita um pouco. E nesse momento, vários outros monstros diferentes saem das árvores e arbustos para atacá-la. E a defesa da Maple é tão forte que ela nem mesmo se incomoda com os ataques deles. Na verdade, ela acaba recebendo outra habilidade de poder aumentar o nível de HP com a meditação enquanto é atacada. E quando ela finalmente percebe que tem um monstro tentando machucá-la, ela se levanta e começa a matá-los com a sua espada. E assim ela sobe de nível novamente. Mais uma vez, ela acrescenta os pontos que ganhou à sua vitalidade e decide fazer uma pausa no jogo para terminar a sua lição de casa. De volta ao mundo real, ela termina a sua lição de casa e volta ao jogo sozinha novamente para explorar um pouco mais o jogo de realidade virtual. No jogo, a Maple vê um personagem com um escudo lindamente trabalhado. Com entusiasmo, ela corre até ele e pergunta onde ela pode conseguir um desse. Ele se oferece para levá-la ao seu criador, mesmo sabendo que ela é apenas uma novata. A fabricante de escudos se apresenta a Maple e, infelizmente, o custo de um bom escudo está muito acima do seu orçamento. Então, o fabricante de escudos a aconselha a continuar trabalhando e ganhando moedas. Ela a envia para uma floresta que tem monstros muito mais difíceis e, obviamente, lá ela vai ter uma chance muito
muito maior de conseguir alguns equipamentos melhores. Antes de sair, todos se adicionam como amigos para que eles pudessem conversar aí sempre que eles quisessem. Feito isso, a nossa protagonista vai sozinha até a perigosa masmorra. Poucos segundos depois de chegar lá, ela é atacada por diferentes monstros fantasmas, que ela derrota rapidamente. Ela continua sua jornada nas profundezas da masmorra e finalmente chega aos horrendos dragões venenosos. Eles lançam enormes quantidades de veneno sobre ela e o seu HP começa a cair, mas ela usa uma poção para recuperar o seu HP e ao mesmo tempo aumentar a sua resistência ao veneno. O seu plano funciona e os dragões venenosos não podem mais machucá-la. Sem nenhuma arma para matá-los, ela decide derrotar os dragões dando-lhe mordidas. Assim, depois de subir mais um nível, ela coloca mais pontos de status em sua vitalidade e recebe sua primeira habilidade de ataque. Ela também encontra um baú do tesouro com um traje único dentro dele, o que a torna ainda mais poderosa. Com o passar do tempo, a Maple continua completando várias missões no jogo e derrotando todos os tipos de monstros. E com apenas as suas estatísticas de vitalidade, ela é capaz de coletar um grande número de habilidades, reforços e itens raros e ao mesmo tempo dominar completamente o jogo. Um dia, a Isa lhe diz sobre um evento que vai rolar em todo o servidor, que será uma batalha entre os jogadores que está para acontecer. Os vencedores receberão itens especiais de edição limitada e a nossa protagonista não consegue resistir ao desejo de adquirir itens especiais de edição limitada e ela acaba ficando animada para participar desse evento. Então ela volta para o jogo, pronta para enfrentar esse desafio. Rapidamente ela se surpreende com o número de pessoas que decidiram se inscrever no evento. Então, na frente de todos, uma criatura dracônica anuncia as regras e diretrizes para o jogo. O esperado é que esse evento dure 3 longas horas e um mapa nunca visto antes foi criado exatamente para esse jogo. E quando o evento começa, todos os jogadores são enviados para um local desconhecido no jogo. A Maple acaba no topo de um forte quebrado no alto das montanhas, com nada além da natureza por todos os lados. E já que ela não tem muita agilidade para se mover por conta dos seus pontos em defesa e vitalidade, ela decide se sentar ali e esperar. E de um dos cantos escuros do forte, uma voz é ouvida fazendo todo tipo de ameaças contra ela. No momento seguinte, um garoto com longos cabelos verdes se levanta para golpeá-la, mas os poderes extremos de defesa dela o eliminam assim que ele tenta acertar. Os outros jogadores ficaram esperando no escuro todo esse tempo para tentar ver os seus ataques e movimentos. Porém, como ela não se moveu, todos eles decidem atacá-la ao mesmo tempo, acreditando que ela não vai ser forte contra tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas ela não era uma jogadora comum e nenhuma das suas habilidades foram feitas para atacar, e sim para ter uma defesa impenetrável. Por isso, todo mundo se dá mal. E depois de matar jogador após jogador sem nenhum sinal de cansaço, a Maple sobe para a terceira posição do evento. E se um desses 3 primeiros jogadores aí forem mortos, o assassino deles recebe 30% dos seus pontos. Então, a maioria dos jogadores restantes fizeram uma tentativa desesperada de tentar derrubar a Maple. No entanto, eles se depararam com uma terrível derrota, e a nossa protagonista acaba mantendo a sua posição de rank e ganha a sua medalha comemorativa. De volta ao mundo real, as garotas iniciam uma discussão aí sobre o jogo. E agora, a amiga da nossa protagonista fez vários planos sobre como ela jogará quando finalmente puder entrar no jogo. As duas decidem unir forças e aumentar ainda mais as suas defesas. Quando entra no jogo, a Risa chama sua personagem de Sally e divide seus pontos entre diferentes atributos, mas deixa de fora a parte da defesa e do HP, tendo os atributos mais altos em agilidade. E após uma discussão ainda mais aprofundada entre as duas, elas decidem que a Maple precisa se dedicar a um escudo aprimorado. Então ela volta ao artesão de escudo, que pede que ela lhe traga os materiais para o escudo de uma floresta distante e perigosa. As meninas começam a se preparar para a missão e combinam seus pontos mais fortes de agilidade e defesa para derrotar todos os monstros em seu caminho. E durante essa aventura, elas começam a pescar um tipo especial de animal e aumentam o nível de suas habilidades. E depois de pescar cerca de 25 peixes, a Sally mergulha na piscina. Na água, ela encontra uma caverna trancada e decide explorá-la um pouco mais. Elas se separam para trabalhar com seus próprios pontos fortes e acelerar a missão. E depois de muitos dias no jogo, a Sally aumentou a sua habilidade de natação para o nível 10 e explorou toda a área subaquática. E agora ela sabe que tem apenas 20 minutos para entrar nas portas trancadas e lutar contra um monstro marinho. Ela se esforça para combatê-lo, e por mais que ela o ataque, ele simplesmente não morre. Então ela lança um dos seus poderes contra ele e consegue matá-lo. Assim, todos os seus esforços valem a pena. E ela encontra o baú do tesouro, que lhe dá um prêmio especial de habilidade. E agora a Maple está preocupada com a possibilidade dela se machucar durante o jogo, mas a sua amiga lembra que um jogo foi feito para se divertir. Mentira, galera, o jogo foi feito para traiada. E após a sua amiga falar isso, a Maple se lembra de como as suas batalhas se tornaram entediantes com o passar do tempo. E tudo isso está acontecendo porque não importava o que acontecesse, nada poderia machucá-la. E com todas as habilidades e equipamentos que ela havia coletado, derrotar o inimigo havia se tornado uma tarefa muito fácil. Mas graças à sua amiga, ela acaba tendo seu entusiasmo com o jogo restaurado. E agora, de volta ao jogo, as duas discutem como levar a Sally ao nível 2. E depois disso elas exploram juntas e acabam encontrando áreas inexploradas do mapa. Obviamente essas áreas contêm itens raros e por isso elas decidem conquistar essa área juntas. Mas antes de partir para essa missão, elas vão a um pequeno café rústico. E a nossa protagonista, mesmo depois de pagar pelo seu novo escudo, ainda tem bastante dinheiro sobrando. Então elas podem se deliciar com uma ótima comida VR. Essa cafeteria é bem realista e a comida é indistinguível do mundo real.
real. Os jogadores normalmente vão até lá para descansar e se reabastecer, bem como para socializar com os outros jogadores. Lá as duas conversam sobre as chances delas participarem de um evento juntas, e quando dois jogadores que estão sentados próximos a elas ouvem a conversa, eles decidem entrar na conversa. Eles lhe contam sobre um evento que está por vir e ocorrerá no próximo fim de semana. É uma missão de caça ao tesouro que também inclui uma festa e permite que os jogadores formem equipes. Eles também as informam sobre o melhor jogador que venceu o último evento por uma margem enorme e é considerado tão bom quanto um chefe final. Ele joga sozinho e o seu equipamento deve ser poderoso bastante para derrotar a Maple. Então elas aceitam suas sugestões sobre onde começar a exploração, que é seguir para a Floresta do Norte, que no caso é considerada uma missão difícil para jogadores novatos. A floresta é escura e sombria, e a única luz que eles veem são de chamas flutuantes. Para piorar tudo, a Sally tem pavor de continuar no escuro. Juntas, elas avistam uma cabana na floresta e seguem em direção a ela. A cabana está deteriorada, mas se torna um local seguro contra os monstros. Dentro da cabana, elas encontram um porão secreto que leva a um local subterrâneo, com um homem de olhos vendados amarrado em uma cadeira. Ele está gritando de dor. Então as duas usam suas poções de cura para o ajudar, e assim elas recebem um pergaminho para sua próxima missão. Antes de deixar o jogo, elas decidem explorar um outro lugar. O lugar está coberto de girassóis e o céu está colorido de amarelo e vermelho. Elas também encontraram pequenos rubis aqui. No dia seguinte, elas se encontram na entrada de uma caverna profunda e uma manada de monstros javalis as atacam, mas a Maple consegue detê-los usando seu escudo. E logo em seguida, de repente, um enorme urso aparece. Então as duas testam uma nova habilidade chamada Mirage, e assim a fera acaba sendo eliminada por elas. Feito isso, elas caminham até o final da caverna e atravessam um portal. Lá dentro, um outro chefe na forma de um antílope é encontrado. Juntas, elas combinam suas forças e o atacam com todas as habilidades e armas diferentes, mas o monstro a nocauteia. Por causa disso, a Sally é forçada a enfrentar o monstro por conta própria, e com a adrenalina adicional, ela lida com o monstro, dando um tiro fatal no monstro, o matando. Feito isso, elas se teletransportam de volta para o fabricante de escudos, onde finalmente o escudo da Branca de Neve está pronto para Maple usar. As meninas comemoram a vitória em um jantar mágico, sob o lindo céu repleto de estrelas, e a comida que elas estão comendo tem um sabor de uma combinação de diferentes frutas, e assim o dia do segundo evento chega. E agora, os líderes de diferentes grupos já montaram os seus grupos de jogadores. O grupo mais forte é o vermelho, liderado por uma jogadora. No evento, os jogadores precisam coletar moedas para trocar por uma medalha de ouro. Medalhas essas que podem ser trocadas por equipamentos e habilidades legais. A Maple já tem uma medalha de ouro do evento anterior, mas ela precisa protegê-la bem, pois os outros jogadores vão tentar roubar essa moeda. Assim, o evento de uma semana começa, e a missão se inicia em um local sereno, no meio das montanhas rochosas e pastos verdes. Todos estão animados para embarcar nessa nova jornada e superar todos os desafios juntos como uma equipe. E enquanto continua caminhando, a Maple desaparece de repente, e após a inspeção, ela percebe que caiu em um portal escondido no chão, e a sua amiga se junta a ela no poço secreto. E ao abrir o portão gigante, elas encontram o seu primeiro mega chefe, uma horrenda criatura coringa. Então, com a capacidade de Maple de sofrer grandes danos e a super velocidade de Sally, o monstro é derrotado, e elas encontram seu primeiro tesouro, que contém 2 medalhas, e assim elas voltam para a parte de cima do mundo. Elas chegam ao topo de uma montanha coberta de neve, e se deparam com um caramuneiro e um novo portão de gelo. Então, eles os deixam ir em frente para coletar as moedas, mas logo depois que o portão reabre, elas suspeitam que os outros jogadores podem ter sido eliminados pelo monstro que está esperando ali dentro. Mas mesmo assim elas entram e se deparam com um pássaro de gelo gigante. O monstro luta com muita força, enviando bloco de gelo após bloco de gelo para atingi-las. Elas continuam tentando diferentes ataques e movimentos, mas nada danifica o pássaro de gelo. Na verdade, até mesmo uma arma de dragão venenoso acaba não sendo páreo para a força do monstro. A única coisa que acaba dando certo acaba sendo cortar uma perna do monstro. No entanto, isso não o desacelera. Em vez disso, ele parece ainda mais furioso, e os seus ataques agora causam muito mais dano, mas com a sua alta agilidade e as suas habilidades especiais de movimento, a amiga da nossa protagonista segue se esquivando lindamente. Logo em seguida, elas tentam usar a habilidade de meditação para evitar os ataques, mas eles ainda são super poderosos. Os tiros de gelo e a força poderosa do monstro pássaro de gelo pressionaram as duas, ao ponto de fazer o escudo da Maple se quebrar pela metade. Por fim, as duas usam a habilidade de miragem que aprenderam e enganam um monstro para atacar ele com a força que as resta. Assim, elas lançam um ataque final delas contra o monstro, encerrando a batalha para sempre. Feito isso, elas fazem uma pequena pausa para recuperar o fôlego, e depois partem por essa caverna de gelo para coletar todos os drops aí da área. E flutuando na água, ela encontra uma pena de pássaro, que pode ser usado como material de artesanato. Ela recolhe o item e ouve a Sally a chamando no topo da caverna, e transportando-se rapidamente para lá, ela encontra o que parece ser ovos de monstros, juntos com 5 metais. Os ovos têm aparências diferentes e devem eclodir em breve. As meninas decidem ficar com eles e carregá-los como animais de estimação enquanto continuam sua missão. Durante todo o tempo, os desenvolvedores do jogo estão vigiando as habilidades delas de perto, e eles ficam chocados quando veem que o monstro de gelo foi derrotado. Afinal de contas, ele foi feito para ser impossível de se derrotar, impossível de morrer e impossível de desaparecer. Então agora o medo dos desenvolvedores
desenvolvedores é que a Maple esteja se tornando forte o bastante para o próprio design que eles inventaram para o jogo. Se ela continuar jogando dessa forma, coletando materiais e aumentando o seu nível, ela se tornará imparável e possivelmente acabará causando falhas no jogo. Normalmente, na vida real, o nerf ia vir com força e o boneco dela iria se tornar inútil, mas isso é um anime, não é a vida real. E seguindo com o jogo, elas observam quando um jogador mata outro para coletar metais e se lembram de que elas podem fazer o mesmo, mas não se envolvem em nada naquele momento. Enquanto descansam, elas tentam aquecer os ovos para chocá-lo. Assim, o ovo logo se divide e revela adoráveis criaturas minúsculas que se parecem com uma tartaruga e uma raposa. Junto com eles, elas também encontraram um anel, com o qual elas podem usar os monstros para lutar ao seu lado. Resumindo, ganhar o pet, elas dão nomes aos seus animais de estimação, verificam suas estatísticas e quando um pequeno monstro aparece, elas pedem aos seus animais de estimação para matá-los. E a próxima parte de sua jornada os leva a um deserto, onde elas encontram um jogador que quer matar a Maple para pegar o seu metal dourado. A Kasumi saca sua espada e desafia as duas meninas para uma luta. No entanto, ela percebe que as chances não estão ao seu favor e tenta recuar. No entanto, a Sally não é de desistir de uma luta e se prepara para atacar. Assim, em um piscar de olhos, a Sally parte para cima dela, usando sua super agilidade e suas incríveis habilidades. Já a Maple é deixada para trás na poeira, incapaz aí de se mover no mesmo ritmo. Ela tenta os chamar, mas não tem sucesso, e a luta continuou se estendendo aí nesse ambiente hostil e árido do deserto. No decorrer da batalha, ela puxa sua espada e corta sua inimiga ao meio, pensando que é ela. No entanto, não passava de um feitiço de miragem que estava sendo usado. A batalha continua, quando do nada todos ouvem um grito agudo, e vem a Maple voando na direção deles. Ela se choca contra ambas, o que desencadeia uma enorme tempestade de areia, e assim todos acabam caindo em uma outra masmorra subterrânea. O lugar inteiro é feito de uma parede de pedra, e é muito mal iluminado. E dessa vez, quando todos se levantam, todos veem que foram amarrados por uma corrente amaldiçoada, que foi feita para que se um deles morrer, todos morrerão. Devido a essas circunstâncias, eles são forçados a fazer uma trégua temporária, e trabalhar juntos aí para encontrar uma maneira de sair da masmorra. Todas começam a percorrer o caminho, sem perceber aí que a Maple não consegue acompanhar a velocidade dela. Do nada ela cai e encontra um metal no chão. Assim elas decidem seguir a regra de que cada um fica com o que encontra. E depois de um tempo de exploração, elas chegam a uma porta e abri-la. Todas acreditavam que ia encontrar um monstro esperando por ele. Mas acontece que as criaturas que vivem nessa masmorra são simplesmente habitantes do subsolo, sem HP, o que os torna impossíveis de se matar. Essas são criaturas semelhantes a caracóis, e os nossos personagens principais precisam se certificar de evitá-los, por isso eles fogem. No entanto, alguns deles saem dos seus esconderijos e os perseguem, mas usando sua super agilidade, a Maple acaba sendo arrastada até chegar a um beco sem saída. A única saída é um buraco na parede bem alto, e todos só conseguirão alcançar esse lugar se eles combinarem suas habilidades de salto em altura com salto em espada. Os seus esforços em conjunto acabam valendo bastante a pena, e todos alcançam o topo com sucesso. Assim, as suas algemas desaparecem, e um momento de gratidão passa pela cabeça de todos. Agora, um baú do tesouro os aguarda, e dentro dele é um escudo, lanças e 2 metais. E como a Maple já tem o metal, os dois pegam um cada. O escudo vai para a Maple e as lanças para Kasumi. Feito isso, elas voltam para o deserto, onde a noite já havia caído. E antes de se separarem, todos decidem não brigar, mas sim se unir como amigos. Nisso, a Maple expressa que ela não está muito preocupada com a coleta de metais, o que causa aí um desapontamento em todos. O evento continua, e um a um, eles continuam completando as missões, sendo elas em cavernas, cidades abandonadas, lagos, cemitérios, praias e muito mais. No 6º dia, a Maple é encontrada construindo um castelo de areia com uma garota de cabelos vermelhos. Ela suspeita muito dessa interação, mas a garota lhe fornece muitas informações úteis. Ela também lhes dá um livro com uma pista para um quebra-cabeça maior. Além disso, ela os leva a um poço seco, e quando ela usa sua habilidade de torrente, os poços se abrem, e eles são transportados para um mundo subaquático no meio do oceano. Juntas, elas enfrentam um grande chefe Lula, que não sofre dano direto. Então, ela usa os seus dragões venenosos para contaminar a água e matá-lo. Assim, mais uma vez, os desenvolvedores são deixados atônitos com esse desenvolvimento. E agora, elas precisam de mais 2 metais para atingir a sua meta. Então, todas se dividem para trabalhar mais rapidamente. A Sally vai atacar outros jogadores e coletar os seus metais, enquanto a Maple fica em segundo plano e protege seus animais de estimação e metais. Ela é uma lutadora feroz e elimina uma grande variedade de animais. Feito isso, o melhor a ser feito foi se esconder em uma caverna para se proteger dos atacantes até o final do evento. E como a tartaruga foi aprimorada para se transformar em um móvel monstruoso, além de outros conjuntos de habilidades, as meninas voltam ao mundo real e caminham para a escola. E mesmo que tenha sido apenas um dia, os seus cérebros têm a sensação de que uma semana inteira se passou, e elas lutam para se concentrar e ficarem acordadas na escola. O vício no jogo tá tão grande que os reflexos delas estão até mesmo programados para o do jogo. E os desenvolvedores aí, com medo de todo o desenrolar da história, acabam introduzindo várias novas atualizações após esse evento ter sido concluído. Agora, os jogadores podem comprar casas, capturando e trocando abelhas luminosas especiais. Então todos vão à caça de casas, e depois de uma longa e difícil busca, a casa perfeita para elas foi encontrada na floresta. Ela foi construída no tronco de uma árvore, e a luz do sol entra pelas pequenas janelas e ilumina todo o cômodo. A estrutura terrosa da casa dá uma sensação aí suave e calma. Por isso elas compram a casa e se mudam para a casa tão grande que pode acomodar quase 50 pessoas. E já que elas têm uma casa tão grande, o bagulho é fazer uma guilda. E Kasumi e Kanada são os primeiros a serem
serem convidados para a guilda, e os outros dois velhos conhecidos são os próximos. Juntos, todos votam para que a Maple seja o mestre da guilda, e um breve discurso é feito antes da Maple ser escolhida como líder. E embora tenha hesitado no início, ela assume a liderança com confiança e promete proteger todos os membros de qualquer dano. Juntas, elas fazem uma viagem na tartaruga voadora e chegam a uma mira abandonada, onde podem adquirir uma tonelada de ouro e novos equipamentos. E quando o monstro aparece, ela assume a luta, enquanto os outros se concentram em coletar os materiais de mineração junto. Além disso, os monstros na floresta também são facilmente derrotados. E na próxima reunião da guilda, eles discutem o próximo evento, que ocorrerá em uma semana. E como se trata uma competição de guilda, eles precisam se preparar para o evento, saindo e recrutando mais membros para aumentar suas chances de ganhar. A maioria dos jogadores de nível alto já são membros de guildas, então eles descem para o nível 1 para procurar jogadores novatos. Dois novos membros estão no nível máximo de suas estatísticas de força, por isso eles passam um tempo conhecendo uns aos outros durante o chá e comendo alguns doces. E para ajudar os novatos a subirem de nível, eles os levam para a floresta escura do nível 2, para ajudá-los a combater os monstros. A Sally se envolve em uma batalha feroz com o monstro-chefe, mas combinando suas habilidades de defesa, o monstro é morto rapidamente. Os jogadores testemunham a verdadeira força dos seus novos membros, quando eles acidentalmente quebram a mesa inteira sem nenhum esforço. Eles continuam com a sua tarefa de treinar os novatos, e em uma das missões, eles precisam lutar contra um monstro de 3 cabeças. A Maple ensina a todos sobre como atacar antes de usar os seus poderes para fazer a matança final. Junto, eles passam a praticar, realizando missões com prazos determinados, e para ajudá-los com a luta, ela lhes dá uma poção especial de agilidade para acelerar seus movimentos e terminar a missão a tempo. As poções têm um efeito imediato sobre eles, fazendo com que eles atravessem rapidamente a caverna para enfrentar o monstro-chefe e usar suas habilidades. No fim, ela usa a habilidade de devorar do seu escudo, porque eles não terminaram a tarefa a tempo. Portanto, com as 9 chances restantes do escudo, eles continuam atacando e usando diferentes estratégias de ataque, até matar o monstro dentro do limite de tempo e voltar para a guilda. Na guilda, ela fica chocada e maravilhada quando descobre que ao completar tantos níveis, ela está se tornando popular. Afinal de contas, os novatos conseguiram adquirir o dobro de ponto de forças, além de poderes de fogo, tudo graças ao treinamento dela. E por todo o esforço em seu treinamento, ela dá a todos eles armas especiais, sendo martelos de cristais e outras coisinhas aí. O restante do grupo também continua treinando e aumentando o nível de suas habilidades. Juntos, eles enfrentam um novo monstro e experimentam aí os seus martelos de cristal. Enquanto isso, vemos ela passando seu tempo na floresta, tentando resolver um certo quebra-cabeça. Então, ela recebe outro cubo, que se funde com um combo maior e pode ser usado para armazenar feitiços e outros pontos. Ela faz experimentos com diferentes cantos e feitiços para fazer o melhor uso do seu novo equipamento. E em um campo, ela experimenta uma nova habilidade, que no caso é um feitiço de proteção que faz com que uma enorme bola de lã de ovelha se forme ao redor dela. A Kasumi a ajuda, mas quando ela infunde o veneno do dragão de água nele, ninguém consegue se aproximar para ajudá-la. Loucura. Logo em seguida, ela entra em uma masmorra bem sombria, bagulho de morte. E lá ela precisa derrotar um monstro caveira. Com um pouco de esforço, ela consegue derrotar um monstro, e a caverna revela um caixão, e você só poderá entrar se tiver morrido e sido revivido pelo menos 4 vezes no período de jogo. Ela usa a porta como escudo e entra com uma tartaruga para aumentar o nível de suas habilidades, matando as caveiras menores que estão dentro. Feito isso, ela chegou à cidade e decidiu passar o dia sozinha, já que o restante da guilda está fora, realizando suas próprias tarefas e missões. Enquanto explora, ela observa um NPC que não está bem. Nisso, a mãe vem correndo até ela, pedindo ajuda, e ela não recusa. Agora, ela precisa de um tipo especial de medicamento que não consegue obter sozinha, e a tarefa da Maple é acompanhá-la até o local a fim de obter o remédio. Então, eles sobem na tartaruga e seguem suas instruções até a fonte da purificação. Durante a jornada, eles passam por uma floresta de mortos-vivos e terríveis monstros, mas eles conseguem passar por cima deles com segurança e pegar o medicamento. No entanto, isso não é o suficiente, e agora elas precisam viajar novamente para uma terra distante para obter um anel especial que cura o corpo. Nisso, ela se lembra de já ter o anel e o oferece ao NPC, que lhe agradece. No entanto, a filha foge e para salvá-la, ela viaja até o Templo das Trevas, onde os monstros fantasmas estão esperando. Ela acha que os monstros são difíceis de matar, pois nem o seu veneno nem o seu escudo tem qualquer efeito. No entanto, ela fica surpresa quando eles desaparecem de repente, e a próxima parte da cadeia de missões exige mais tarefas, mas ela está equipada com a garrafa perfeita que libera um anjo, que deveria ser o guardião do NPC. Isso conclui sua missão, e ela ganha uma nova habilidade de sacrifício. Com todas as moedas e pontos que ela adquiriu, ela aprimora sua habilidade de sacrifício amoroso que ela aprendeu, o que a torna simplesmente impossível de se derrotar, desde que ela permaneça dentro do raio do círculo. Enquanto ela viver, todos eles podem ser protegidos por esse anel, e as outras guildas começam a se preocupar com a guilda da Maple e planejam pesquisá-los para que eles fiquem preparados para derrotá-los no evento. Assim, toda a guilda da Maple se reúne novamente em casa, e ela anuncia que, com o excesso de lã que ela coletou, ela fez novas roupas fofas para todas as garotas e acessórios aí para os martelos. Agora eles irão participar de um evento chamado Cowbell, e os jogadores devem recolher os sinos das vacas. Agora todos estão preocupados com o desempenho dela nesse evento, pois esse é um evento que não é muito bom para alguém que não tem agilidade nenhuma. Por isso, todos eles enviam dicas e conselhos diferentes. Graças aos conselhos, ela consegue pegar um sino, mas inesperadamente cai de uma colina em uma outra floresta, e depois de se levantar, ela acaba encontrando uma moeda no chão, e logo em seguida ela caminha em direção a uma igreja abandonada, que é ocupada por um monstro
exército demoníaco que quer se apoderar dos poderes dela para si. Ele usa um feitiço para prendê-la com corrente. Então a tartaruga entra na luta e prende os braços do demônio. O demônio cospe um veneno poderoso, mas é capaz apenas de a espanar e os acertar com fogo por toda parte. A Maple agora está presa em uma bola de chamas e acaba sendo engolida pelo demônio, mas obviamente ela está protegida de qualquer tipo de dano, então ela escapa do demônio o comendo por dentro. Ao fazer isso, ela é recompensada com outra nova habilidade, que também a ajudará a ganhar poderes demoníacos. O evento Cowbell continua, e as guildas combinam seus poderes para matar os rebanhos de vacas e coletar os sinos, e conseguiu ganhar várias recompensas diferentes por coletar aí vários sinos. Todos os jogadores recebem 3 vezes a força bônus, e mesmo que ela tenha força 0, o que importa agora é que ela adquiriu uma nova habilidade que lhe permite se transformar em um monstro extremamente forte. E agora, para levar a guilda ao nível 3, elas devem lutar contra um monstro da árvore, e isso acaba sendo facilmente resolvido, afinal de contas ela usou a sua nova habilidade, muito louca, para derrotar o monstro, deixando todo o grupo perplexo. Agora vemos que a seção 3 das guildas do jogo tem um tema completamente diferente, que no caso é uma cidade industrial e sem graça, céus nebulosos, fios elétricos por toda parte, quase nenhuma vegetação à vista, e elas acabam se dividindo para cobrir o terreno mais rápido. No seu caminho, ela acaba vendo um homem idoso deitado no chão, faminto e sem água. Ele é um NPC que dá missões, e depois que ela lhe oferece pão e água, ele conta a história de como a cidade surgiu. Há muito tempo, o deus máquina, que vivia no topo de uma grande torre no centro da cidade, construiu todos os tipos de máquinas, incluindo o transporte voador. Ninguém entendia por que ou como essas máquinas funcionavam, e quando as desmontavam, eles perceberam que elas não tinham engrenagens, parafusos ou mola, mas ainda assim funcionavam perfeitamente. O deus máquina era a fonte de esperança, alimentava o sonho de todos, até mesmo para aqueles que não entendiam nada de maquinário. A cidade estava repleta de inúmeras ferramentas e equipamentos, e sem suspeitar do dia, até que em um certo dia, uma explosão brilhante como um clarão apareceu na cidade, e todas as máquinas haviam sido substituídas por outras novas. A segunda geração tomou conta de tudo, e ninguém da cidade se lembrava da primeira geração. O velho estava fora da cidade quando isso aconteceu, e manteve a memória do primeiro deus, e com as informações que reuniu, ela pega sua tartaruga e voa para o grande edifício, onde o deus reside, mas é puxada para um local diferente, que é o cemitério dos sonhos. Lá, um humanoide grande com o visual demoníaco senta-se no trono como rei das máquinas, com grande sabedoria e sonho, mas após uma investigação mais aprofundada, ele começa a apresentar falhas e mau funcionamento, transformando-se em uma máquina que transforma sonhos e milagres em lixo. A briga começa entre eles, e em seu último ataque, ele lhe concede um presente especial, que ela deve usar para derrotar o atual deus das máquinas. A máquina demoníaca começa a atacá-la novamente, mas com seu novo poder, ela se transforma em uma máquina blindada lutadora, e com esse novo poder inexplorado, ela o destrói completamente, enterrando-o debaixo da terra, com todos os escombros do prédio. A guilda aguarda a chegada da Maple em um local isolado, onde ela mostra a eles o seu novo poder de máquina que ganhou em sua busca. Todos ficam impressionados e depois voltam a treinar, e as outras guildas enviam um dos seus membros para espionar a guilda de Maple para descobrir os seus segredos e poderes. Assim eles continuam praticando suas habilidades e desbloqueando novos níveis, e atualmente vemos uma galerinha lutando com um dragão de cristal, e por o derrotar, todos são recompensados com um baú do tesouro cheio de habilidades e benefícios adicionais. Enquanto isso, as meninas percebem a espiã e a confrontam. Ela admite que estava observando a outra guilda e é desafiada para um duelo. O perdedor deve fornecer informações à guilda, e após ela aceitar os termos, todos vão para uma arena de duelo. Na batalha, ambos tentam forçar as habilidades secretas um do outro, e o inimigo tem uma infinidade de poderes elementais e se defende usando várias habilidades, e a espiã logo percebe que se ela continuar lutando, todos vão aprender muitos segredos sobre ela. Assim ela se rende, e conforme o combinado, ela lhe dá informações sobre a guilda do Imperador das Chamas. Já a Maple jogou seu próprio jogo e deu informações falsas para a inimiga. No fim, a inimiga retornou para sua guilda e deu as informações que ela adquiriu, dizendo que os inimigos são amadores, mas que eles não podem ser subestimados. E agora chegou a hora de começar o quarto evento. As guildas são pontuadas de acordo com o seu tamanho. Logo, quanto menor o número de membros, maior o potencial de ganhar pontos. Cada equipe recebe uma base e um orbe para proteger. Perdê-los resulta em perda de pontos. Eles também devem tentar capturar o máximo de muitos orbes de outras pessoas o quanto possível, com o objetivo de manter os orbes por pelo menos 2 horas para poder ganhar pontos. Se o orbe for recuperado dentro desse prazo, não haverá ganho ou perda de pontos. Os orbes que retornam à base após o tempo definido podem ser rastreados usando magia, e os jogadores são penalizados com um corte de estatísticas toda vez que eles morrem, e são eliminados, tendo o limite máximo aí de 5 vezes, e a repetição do roubo de um orbe de uma guilda é proibida. E a melhor estratégia para o evento é fortalecer a defesa da guilda. Uma equipe pequena, como a da Maple, terá problemas para dividir o trabalho entre os jogadores, pois eles terão que trabalhar durante horas sem descanso. Então a Sally assume o controle e coloca a Maple e a Kanade na defesa, enquanto os demais se preparam para o ataque. Já o Ace permanecerá na base como backup. Algumas horas antes do evento, a equipe volta a praticar seus movimentos uma última vez. Assim o evento começa, e os atacantes saem para derrubar os outros jogadores e roubar os orbes. Primeiro, eles lutam contra uma guilda com o dobro do seu tamanho, e com pouco esforço, eles conseguem roubar seu orbe. Enquanto ela leva o globo de volta para a base, a Sally usa sua super agilidade para roubar outro globo e enganar duas guildas para que elas ataquem uma à outra. A sua inteligência e habilidade ajudam
voltam a retornar com 2 orbes para sua equipe em pouco tempo. Já o líder da equipe vermelha eliminou várias equipes, mas quando Sally ataca, ela é deixada ofegante aí depois de ter usado uma grande parte dos seus poderes. A guilda remonta sua base quando vê os primeiros atacantes se reunindo do lado de fora da caverna. Eles chegam com força, subestimando a pequena guilda, que os destrói completamente. A Maple usa suas habilidades de guardiã para defender cada membro da equipe de danos, enquanto eles atacam os inimigos com balas de canhão e martelos, forçando-os a fazer uma retirada tática. O jogo continua e o Blue Knight, o jogador mais bem classificado do jogo, corta e perfura o seu caminho através de legiões de jogadores e sem um único vacilo derrota todos eles. Ele consegue sozinho roubar 20 orbes para sua guilda, e ele decide atacar a guilda da Maple, o que pode não ser tão simples quanto roubar orbes de outras guildas. E até agora, eles defenderam com sucesso sua base e recuperaram 10 orbes, mas ainda assim, a guilda deles está na 17ª posição, e eles precisam adquirir mais orbes se quiserem ter uma chance maior de vencer. Então, enquanto eles voltam para proteger seu orbe, ela parte para uma missão para obter orbes por conta própria, e com as ferramentas de cajado, ela derrota uma guilda própria. Ela faz uma boa incursão e coleta 10 orbes, mas os seus poderes são drenados, e agora ela se depara com um grande exército de cavaleiros. Percebendo que não pode lutar contra eles sozinha, ela tenta fugir, mas é levada para dentro enquanto continua a se defender surpreendentemente bem de todos os atacantes. Os cavaleiros trazem reforço, fazendo com que ela fique extremamente vulnerável, mas como um raio no céu, a sua amiga pousa ao lado dela e a salva. Ao mesmo tempo, causou vários danos a todos aqueles que se aproximavam. A garota de branco escapa para um lugar seguro, completamente perplexa com a reviravolta dos acontecimentos, e alerta os líderes da sua guilda sobre o perigo. Perto dali, o inimigo chega à base da Maple, que é guardada apenas pelas irmãs. Elas enviam um sinal de ajuda, embora todos eles estejam presos em suas próprias lutas. E depois de apenas um curto período de tempo, quem é que chega? Ela mesma. A nossa heroína chega na base, ativando imediatamente todas as suas habilidades especiais. Assim, ela derrota o inimigo, mas ele promete voltar com um grupo maior. E quando todos se reúnem novamente na base, eles coletam os orbes que roubaram e planejam o restante da sua estratégia. Agora que todas as guildas próximas foram exploradas, a melhor maneira de chegar perto de vencer é atacar a guilda do Máximo enquanto protege seus próprios orbes. E enquanto fala, a tadinha acaba desmaiando de tanto cansaço, e fica claro que ela precisa descansar para regenerar os seus poderes. Junto com a tartaruga e as irmãs, ela começa a derrubar as guildas e seus orbes, e a equipe vermelha é avisada da sua intenção de atacar, mas eles se blindaram com armadilhas, incluindo especialistas que já foram direcionados a ela. Mas com a super força das irmãs, eles conseguem passar sem causar dano nenhum a eles mesmos. Assim chega a hora da mega batalha, da guilda das chamas contra a guilda da Maple. Mai, o líder do Imperador das Chamas e um jogador extremamente poderoso, entra na batalha para combatê-los de frente. Ele planeja afastá-lo o suficiente das meninas para que a sua proteção esteja fora do alcance. Ele quase consegue realizar essa tarefa, mas o reforço tinha que chegar bem a tempo para cobri-lo, e com as suas habilidades predatórias, ela os ataca de volta, antes de mandar as meninas embora na tartaruga. Agora, a maior pergunta que os inimigos têm são que tipo de habilidades a Maple está escondendo, como aquele ataque de dragões, os venenos, a tartaruga tá de hack. Por conta disso, ela tenta se aproximar da esfera e dos outros lutadores para poder usar sua habilidade de devorar o escudo, mas os três lançam ataques constantes contra ela e a prendem em um círculo flamejante de toxinas de fogo, forçando a usar os seus devoradores. E para piorar tudo, ela ainda está muito longe para usar o seu ataque da Hydra. Por conta disso, o resto da guilda entra em ação para combatê-los, e assim a tartaruga os atinge com um ataque Sonic, dando a ela tempo suficiente para se aproximar dele. Isso, a Mai os ataca repetidamente, mas ela consegue detê-los com seu escudo. Eles percebem que precisarão de um poder divino muito maior para derrotá-la, chegando aí a um impasse. No entanto, um feitiço é usado para criar uma prisão que causa dano constante, e sem mais os seus devoradores, o seu HP começa a ser afetado. Por isso, a nossa protagonista não tem escolha e toma a decisão de usar os seus poderes do Deus das Máquinas. Nenhum dos ataques inimigos tem qualquer efeito sobre ela, e a equipe vermelha tenta recuar, mas eles sofreram um dano muito alto. Nisso, a Mai se agarra a ela e faz uma tentativa fracassada de matá-la com autodestruição. Assim, a luta termina, mas quando eles vão buscar os orbes, eles ficam surpresos ao descobrir que não tem nada lá. Ao invés de persegui-lo, elas acabam planejando ir depois das outras guildas, e assim acabam coletando mais alguns orbes, antes de retornar à sua equipe. Depois de revisar sua classificação, ela sai em busca por mais orbes para garantir a sua posição no top 10. E infelizmente, a maioria dos orbes foi garantida pelas grandes guildas, e os seus ataques às menores acabam sendo inúteis. Exaustos, eles recuam para a defesa, pois não conseguem atacar mais ninguém. Elas tentam fugir com seus orbes, mas são impedidos pela guilda dos Cavaleiros Azuis. Os quatro estão em uma posição muito mais forte para combatê-lo, e assim uma batalha se inicia, com a garota aí tentando roubar os orbes dele, mas o Cavaleiro Azul se esquiva de todos os ataques dela, e com o último golpe de sua espada do julgamento, ele a perfura. Além disso, ele é capaz de romper os seus ataques de veneno de água. Ela continua lutando para sobreviver contra ele, e não consegue receber nenhum tipo de ajuda da sua equipe, já que todas elas foram incapacitadas. A raposa é morta, enquanto a Sally é congelada no lugar. Ele está prestes a dar o golpe final, quando ela saca a sua outra arma secreta. Por trás do seu escudo, ela dá um Mega Blaster de força absurda que mataria qualquer um. No entanto, ele também está protegido do dano causado pela habilidade do Guardião e sobrevive a esse disparo. Então, sem restar outra opção, ela se transforma no monstro demoníaco, e após uma pequena reação
dele, ela o agarra e o mata com uma mordida, e depois percebe que está matando o resto dos inimigos. Então ela mantém a sua forma, já que ela só pode se transformar uma vez por dia, e agora que eles garantiram o 6º nível, eles têm o objetivo de impedir que as guildas inferiores obtenham um orbe. Em sua forma de monstro, ela juntamente com a guilda elimina um grande grupo de jogadores, e os jogadores na vida após a morte observam atentamente enquanto o evento se desenrola. Os Imperadores das Chamas estão novamente em guerra com todas as outras guildas, tentando eliminá-los para subir na hierarquia. A Maple e a Sally seguem para a rodada de batalha, mas em vez de se defender, ela mata todos os seus inimigos, deixando-os confusos. O Blue Knight e a sua equipe olham com espanto, enquanto observam a Maple destruir todos que chegam em seu caminho. E o evento termina 2 dias antes, com apenas 6 guildas restantes. E como todos os 10 melhores classificados irão receber a mesma recompensa, não faz sentido continuar lutando. Assim, a guilda da Maple garante o 3º escalão, e agora será um alvo muito maior nos próximos eventos. Mas por enquanto, eles comemoram a vitória na guilda, junto com os outros jogadores importantes. Assim, um brinde é feito para comemorar a classificação da guilda deles. E depois de tanto se esforçar e tryhardar pra caramba no jogo, jogando muito a sério, dando alma e usando muito hack, a vida da nossa protagonista continua, se sentando no seu quarto, se preparando para estudar, porque nem só de jogo vive uma mulher.